Hoje é 13/7/2020. Nós estamos aqui no nosso grupo de estudos Arte e Filosofia. O convidado de hoje é o professor Walter Menon, da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele vai fazer uma apresentação cujo tema é o corpo da imagem e a imagem do corpo na cosmologia renascentista. Pode começar, Walter, obrigada por ter vindo. Estamos ouvindo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer primeiramente a presença de todo mundo, o convite da Renata, que está proporcionando esses encontros. Bom, eu não sei se vocês estão vendo a tela do PowerPoint, está dando para ver? Aqui está dando. Ok. Então, como a Renata falou, né, esse trabalho é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há um tempo. Dei uma disciplina no meu antigo departamento, que era na UFPR, sobre esse assunto. Não sou um especialista, vou logo dizendo, não sou um especialista, uma escola no pensamento renascentista, mas tenho me interessado pela questão da imagem, né, de um pensamento imagético ou de uma reflexão, de um pensamento que se construiu ali entre o final do século XIV até finais do século XVII, que tinha por característica fundamental essa ideia da imagem como sendo um elemento primordial do pensamento, da reflexão filosófica, né? Vou comentar um pouco o que seria esse pensamento, qual a origem desse pensamento, tem uma origem histórica, e que coincide justamente com a ideia de renascimento. Não vou abordar tudo, porque é impossível até para mim, assim, eu mesmo tenho meus limites, como eu falei, nesse assunto, mas vou tentar me concentrar em duas vertentes principais que vão aparecer ali pelo final do século XIV e, sobretudo, vão ter um grande impacto, um grande renascimento no século XV. Eminentemente em Florença, tá? Na Florença dos Médici, e depois um pouco se espalhando, um pouco pela Itália, pela Roma, enfim, grandes centros de conhecimento, Bolonha, Pádua, onde haviam já as universidades, onde esse conhecimento vai se desenvolver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse conhecimento, uma parte desse conhecimento, né, ele já vinha sendo gestado na própria Europa, né, na própria Europa Ocidental, na própria Itália, ali em Florença, sobretudo. Tá? E com a possibilidade, né, que vai se abrindo no século XV de um intercâmbio maior entre o antigo império, né, o Império Romano do Oriente, o antigo Bizâncio, né, e Florença, sobretudo sobre a influência da família Medici, Cosimo de Medici, né, que era um grande colecionador, uma pessoa que vai realmente investir, né, na construção de uma biblioteca e no trabalho de tradução de textos do grego direto para o latim, que vocês sabem que antes os textos passavam pelo árabe, né, do grego para o árabe. Então, muitas traduções que se tinha de Aristóteles e de Platão são traduções que vinham do árabe, e ali, pela primeira vez, começa a ver essa tradução direta do grego. São monges bizantinos, né, monges que serviam ao Império Bizantino, ao imperador, que vão numa comissão, né, diplomática para Florença, lá em meados do século XV, pelos anos 30, 35, 38, e com eles trazem uma biblioteca
e essa biblioteca passa a ser traduzida, então, por uma escola, né, um neoplatônico, de nome Marcílio Fitini. Ele vai liderar um processo, um trabalho, né, de tradução dos textos platônicos, dos diálogos de Platão, mas também do neoplatonismo, entre eles Plotino, fundador do neoplatonismo, né, que é uma corrente do platonismo que nasce ali pelo século III depois de Cristo. Porfírio, Próclo, etc., vão ser traduzidos pelo Fitino. Então você tem uma influência do pensamento neoplatônico entrando ali naquele momento, tá? Junto a esses pensadores, como Marcílio Fitino, Pico della Mirandola, que vai vir um pouco depois, e que vão traduzir esses textos para o latim, certo? E fazer as edições e vão comentar também, vão escrever, vão fazer escritos comentando aquilo. A segunda influência que vai aparecer nesse pensamento é a influência do hermetismo ou da filosofia, do chamado corpus herméticos, que é um corpo de livros, né, de obras, de vários tomos, que vai ser também vir nessa leva, né, de monges com essas bibliotecas, com esses manuscritos que vêm das bibliotecas bizantinas, e que é considerado pela cristandade um texto de uma antiguidade tal que teria sido o seu provável autor, né, esse sujeito chamado Hermes Trismegisto, teria vivido ou um pouco antes, ou teria sido contemporâneo de Moisés no Egito, e teria, então, seria um sábio que teria abarcado uma parte da sabedoria do Egito Antigo e uma parte da sabedoria babilônica, caldeia, né, desses impérios, dessas culturas, de 3, 4 mil anos antes de Cristo. E a ideia, então, é que esse texto ele teria justamente essa antiguidade, tá? E aí depois eu vou comentar um pouco mais. Então, essas duas fontes são as duas fontes que vão ser trabalhadas ali. Quando o Cosimo de Médici recebe esses livros, ele compra esses livros, né, esses manuscritos do Hermes Trismegisto, eles tinham tamanha importância no imaginário, na mentalidade renascentista, que ele manda o Marcílio Fitino parar imediatamente com a tradução dos diálogos platônicos, né, neoplatônicos, e começar a tradução do corpus hermético, que vai começar lá pelo ano de 38, 39, vai acabar lá pelo 1470, por aí, eu tenho a impressão que termina esse processo de tradução, tá? Esses textos são textos mencionados por Santo Agostinho, né, portanto, século III, século IV, né, os padres fundadores da igreja mencionavam esses textos como sendo textos justamente dessa antiguidade que teria vindo, seriam textos pagãos que teriam vindo justamente dessa tradição egípcio, caldeia, babilônica e greco-romana, até chegar ali no Renascimento, tá? Bom, né, esses textos, essa conjunção, né, de pensamento entre pensamento platônico, neoplatônico, pensamento hermético, né, produz uma cosmologia, tá? Ou seja, uma ideia do cosmos e da criação desse cosmos, como esse cosmos apareceu, tá? Então, a cosmologia, que é mais ou menos a definição do Ferrater Mora, no dicionário de filosofia do Ferrater Mora, né, trata do mundo em geral como o todo da realidade, inclui o estudo da natureza, dos corpos e as leis gerais pelas quais se regem seu comportamento. Atualmente, né, a cosmologia é uma área da ciência, mas naquele momento era uma área da chamada filosofia natural, cuja prática era a chamada magia naturalis. Eu vou falar depois sobre essa questão da magia nesse pensamento, porque ela é central, tá? E é central, inclusive, para se entender o papel da imagem dentro dessa magia, dessa filosofia, desse pensamento, desculpa. O segundo elemento importante para se entender é a ideia de corpo nesse momento, tá? Então, o corpo é justamente a matéria informada, a matéria que tem forma.
E essa matéria, ela é uma matéria formada por 4 elementos fundamentais, que vocês já devem ter ouvido falar: água, fogo, terra e ar. E a matéria mais sublimada, digamos assim, a matéria mais espiritual, é composta por um quinto elemento, chamado de quinta essência, né? Um quinto elemento, o éter, aristotélico. E depois você, além dessa cadeia, né, de corpos, você teria a inteligência divina, que é chamada de nous. Nous é a palavra grega usada justamente Plotino, né, como eu falei para vocês, o pai do neoplatonismo, vai usar para se referir ao que os cristãos chamam de Deus, ou chamavam de Deus naquele momento. Então, nous não é exatamente Deus, mas é a inteligência de Deus, mas se confunde com Deus. Tá? Então, essa é uma ideia geral. E terceiro é a ideia de imagem. Tá? Então, as imagens são representações enviadas pelas coisas aos nossos sentidos. Então, ela teria esse significado de ídolo, né, de eidolon, que não precisa ser exatamente o ídolo que você adora, mas tem essa ideia de que na imagem o que é retratado ou o que a imagem mostra, ela se apresenta na imagem. Então a imagem não é simplesmente a imagem de alguma coisa, mas é também a presença dessa coisa, tá? Tem a noção de imago, efígie, figura, enfim, que passaram para o nosso vocabulário, tá? E é justamente as imagens que fazem as ligações entre os corpos e a ideia, no sentido platônico, né, a ideia lá, as ideias no pensamento divino, no nous. Né? Então, as imagens, elas trafegam, digamos assim, elas viajam entre as coisas, os corpos, vamos dizer assim, elas emanam os corpos e viajam até o pensamento divino, mas elas são projeções do pensamento divino, do nous. Então é como se fosse uma cadeia que desce do pensamento divino, invade todos os corpos, envolve todos os corpos e retorna à origem do intelecto, que é o intelecto divino. Tá? Essa é a imagem do Hermes Trismegisto, que é um mosaico, tá? Que está no chão da Catedral de Siena. Então, tem um conjunto de mosaicos, né, feitos mais ou menos ali pela meados do século XV, que não se sabe exatamente, alguns desses mosaicos têm um autor, outros não, mas, enfim, demonstra a centralidade, de alguma maneira, a centralidade desse personagem no pensamento renascentista, desse personagem semimítico, né, que é popularizado, divulgado nos meios intelectuais, a sua obra, né, e também a sua pessoa, porque a sua obra tem a ver com a sua pessoa, são diálogos que ele trava, né, são diálogos que ele trava com a mente de Deus. Percebam que justamente, depois eu vou explicar um pouco isso, há uma transformação na noção do diálogo, né? Em Platão, o diálogo é entre filósofos, né? Em Hermes Trismegisto, o diálogo passa a ser aquilo que vai ser chamado, né, de gnose. Então, a gnose é um processo de diálogo interno, de diálogo com a mente divina, que produz o conhecimento. Tá? Então, o conhecimento não é mais construído num diálogo com o outro igual a você, né? outro filósofo. Tá? Essa escritura, essa frase é Deus omnium creator secum Deum fecit visibilem et nunc fecit primum et solum quo obilectatus est valde amievito proprium filium qui appellatum sanctum verbo. Isso está escrito nessa plaquinha aqui embaixo. E significa mais ou menos isso aqui. O Senhor é o Criador de todas as coisas, que por direito podemos chamar de Deus, já que criou o segundo Deus, visível e sensível. Então, dentro da tradição hermética, há 2 deuses. Um Deus primeiro e um Deus que se sai do segundo Deus, ou que é criado a partir da essência do primeiro Deus, e que é criado por amor. Tá?
por uma função erótica, que depois eu vou falar isso para vocês, o que significa, tá? E ele é criado como um filho, ele o ama como o próprio filho, está escrito aqui, tá? Também, aqui no lado esquerdo, né, a gente tem essa imagem desse sujeito meio orientalizado, com um turbante. Acredita-se, né, os intérpretes dessa imagem, como a Francis Yates e outros historiadores do hermetismo renascentista, acreditam que ele seja a imagem de Moisés, né? E aquele outro personagem atrás de Moisés, ao lado, um pouco atrás de Moisés, seria Asclépio, um assistente, também um personagem semi-mitológico, mitológico, que está nos escritos herméticos, né? E que dialoga também de alguma maneira com Hermes. Walter, a gente continua só vendo a primeira imagem, o primeiro slide. Só o primeiro slide? Só, você tem que passar aí, eu não sei como é que você faz. Porque a gente está todo mundo ainda no primeiro slide, não está? Ou vocês estão vendo o que ele está falando? Eu estou vendo o primeiro slide também. Também, no primeiro slide. Meu Deus. Também, só o primeiro. E agora? Agora foi. Segundo, eu acho. Tá bom, então eu vou ainda assim, de um por um. Então, como eu falei, cosmologia, o corpo, né, e a imagem, tá? E aqui a imagem do... vocês estão vendo aí o Hermes Trismegisto? Sim, sim. Então tá. Então, eu vou passando assim uma por uma, porque não, parece que o negócio não tá indo aqui, né? Mas tudo bem. Então, como eu falei, isso aqui é um mosaico, né, que está no chão da Catedral de Siena, que foi feito lá por meados do século XV, tá? E, além dessa inscrição... né, que o Hermes Trismegisto vai ter nesse momento, a partir de meados do século XV, no imaginário e no filosófico do pensamento renascentista, tá? Então ele aparece aqui nessa imagem, esse é um mosaico do chão da Catedral de Siena. Ao lado esquerdo dele tem uma figura que seria Moisés, e atrás seria uma outra figura, uma figura mítica também, tal qual o Hermes Trismegisto, né, que seria o Asclépio, uma espécie de interlocutor que ele tem em algum dos livros do Corpus Hermético. Tá? Uma das coisas interessantes que é ressaltada aqui é que essa legenda, o que está escrito no livro que Moisés entrega, ou que Hermes Trismegisto entrega, ou está segurando com Moisés, está escrito ali em latim, né? A tradução seria: adotai letras e leis, ó egípcios. O que faz com que, segundo Lactâncio, que era um dos primeiros padres da Igreja no século III depois de Cristo, diga ou afirme, né, que o Hermes Trismegisto seria também o próprio deus Thoth, né, que é um deus que na mitologia egípcia, isso a gente vê num diálogo de Platão chamado Fedro, no final do Fedro conta esse mito, né, do deus Thoth que vai entregar as letras, ensinar a escritura, as letras para os egípcios, ou seja, é um deus da memória, tá? É um deus da memória. Então, com as fontes da cosmologia renascentista, né, eu falei para vocês, né, o platonismo, que vem lá de Plotino, século III depois de Cristo, e continua, a influência do neoplatonismo é muito grande, né, na filosofia, seja afirmada ou diretamente ou simplesmente referenciada, até o pensamento hegeliano. Tá? E o hermetismo é uma linha que morre. Né? O hermetismo vai morrer, ele vai seguir pelo século XVII, depois do século XVII, muito ligado à alquimia, né, até o século XVII, século XVIII também ainda há um resquício, e depois vai ficar restrita a esse espaço das doutrinas esotéricas, do ocultismo, etc.
vai cair um pouco não vai ser mais visto como um conhecimento de fato, tá? Sobretudo por uma questão muito simples, que eu vou falar agora, que esse livro, esse corpo de livro chamado Corpus Hermeticum, que chega, então, com esses monges bizantinos ali, meados do século XV, na Itália, sobretudo em Florença, comprado pelo Cosmo, e que se acreditava que eram livros que teriam sido escritos por esse personagem semi-mítico, ali contemporâneo de Moisés. Na verdade, é um conjunto de livros escritos por autores anônimos que tinham uma influência, que eram do mundo helênico, da diáspora helênica, ou seja, que tinham vivido no mundo egípcio, mundo na Turquia, na costa norte da Egito, né, na costa norte da África, mas na Líbia, no Líbano, etc., mais ou menos no mesmo período que Moisés estava vivo no Egito. Porque a ideia é de que esse personagem, Hermes Trismegisto, ele teria sido, né, um profeta, um sacerdote egípcio, vivendo mais ou menos ali, ou um pouco antes, ou um pouco depois, ou contemporaneamente a Moisés no Egito. E seria uma espécie de sábio, profeta, semideus, que abarcaria, né, então, assim, um conjunto de conhecimentos que viriam da Caldeia, da Síria, da Babilônia, do Egito, da Grécia Antiga, etc. E o interesse, assim, a ideia, né, desse texto ser um texto maravilhoso, é que ele teria, então, essa antiguidade e anunciaria, de alguma maneira, o cristianismo, ou a vinda do Cristo, pelo menos, entendeu? Então, seria uma espécie assim, de profeta pagão do advento do cristianismo, né? Do advento do Platão, né, que é 300 e poucos anos antes de Cristo, e depois o advento da doutrina do cristianismo primitivo. Então, era visto quase como um texto sagrado, um texto de uma revelação de uma sabedoria sagrada, que tinha a ver com um conhecimento mágico, assim, um conhecimento de dominação da natureza, de controle da natureza, porque apresentava, de alguma maneira, um grande esquema da natureza, né, do funcionamento da natureza, baseado nessas influências estelares, né, e nas influências então, das constelações, dos signos, dos deuses, né, uma mistura de deuses egípcios com deuses romanos, deuses greco-romanos, enfim, uma confluência de várias culturas, judaico, do norte da África, da Índia, enfim. Só que esse texto, na verdade, ele foi produzido no terceiro século depois de Cristo. Por que ele começou a ser entendido? E por um conjunto de autores anônimos, ele não tem uma unidade, certo? Essa unidade, e que inventaram esse personagem, Hermes Trismegisto, ou trouxeram ele de uma tradição mais antiga, e foram sendo construídos esses textos, e alguém, ou um grupo de pessoas, de bibliotecários, reuniu esses textos nesse corpus hermético, tá? E quando ele é traduzido, quando ele entra no Renascimento, na Florença renascentista, ele começa a ser traduzido pelo Marcílio Fitino, e o Cosimo pagando ali, né, patrocinando essa tradução. Havia, então, já uma crença estabelecida por todos esses sábios, esses filósofos do Renascimento, de que esse texto era um texto mais antigo do que Platão, mais antigo do que toda a filosofia grega e mais antigo do que o cristianismo, e anunciava, então, todos esses filósofos, essas doutrinas filosóficas. E isso, de fato, reforçava a crença na sabedoria desse texto, na verdade, na sabedoria revelada desse texto e na existência desse personagem Hermes Trismegisto, personagem semidivino. Bom, tudo isso, é claro, é baseado, fundamentado num erro histórico, uma falsificação histórica, porque esses textos já estão imbuídos de uma doutrina cristã, já estão imbuídos de um pensamento neoplatônico misturado com um pensamento cristão, e o hermetismo também já misturado com um pensamento cristão, por ser produto de 300 anos
após o advento do cristianismo, né? Então, bom, voltando então para esse momento, né? Então eles vão acreditar, Fitino, todo mundo, que ele revela, esse texto revela, então, essa função mágica, né? O que é a magia, assim, no sentido de um pensador cristão no Renascimento, né? Como o Fitino ou como o Cosmo? É uma magia que tem uma magia medicinal, digamos assim, tá? É uma magia que tem, primeiro, assim, um conhecimento do funcionamento da natureza, como a natureza se estrutura, o mundo, o cosmos se estrutura, tá? Cada elemento nessa cadeia do ser, vamos dizer assim, está ligado a um outro elemento por uma relação simpática, né, uma relação uma espécie de distribuição entre todos os seres da cadeia cósmica de uma essência que é chamada alma do mundo, a alma do cosmos, tá? A alma não é esse princípio inteligente, como a gente imagina, né? Como se tornou depois na modernidade, na filosofia moderna, com Descartes, etc. A alma é um princípio vital, é o que dá a vida às coisas, que faz com que as coisas estejam vivas. Então, de uma certa maneira, o cosmos é um ser vivo, a Terra é um ser vivo, todos os elementos que existem, que estão na Terra, são seres vivos. E essa vida ela é compartilhada, ela é distribuída de maneira equânime em toda a ordem cosmológica. Tá? Astral, por quê? Porque são as estrelas que comandam o meu corpo, comandam o meu destino, comandam a minha vida. A configuração estelar do céu no momento do meu nascimento vai influenciar no meu destino, no meu temperamento, no meu corpo, na maneira como as substâncias agem, interagem no meu corpo e como é que o meu corpo interage com essas substâncias ou esses elementos na natureza, tá? Daí ela ser uma magia naturalis, ou uma magia natural, e não justamente uma magia de intervenção na natureza. Isso é extremamente curioso. Assim, dentro do pensamento cristão não há uma ideia de intervenção na natureza. Há uma ideia de aprender o funcionamento da natureza, aprender que você é parte desse funcionamento e interagir através do quê? Do uso das imagens ou dos símbolos. Tá? Então é por isso que a imagem é fundamental. Uma das razões. Né? Então você tem toda essa ordem, né, do cosmos que opera por semelhança, relação de semelhança, por analogia, por espelhamento. Tá? Então, um esquema simples, né, para a gente entender, você tem um certo corpo, por exemplo, um corpo como um mineral, né, uma pedra preciosa qualquer. Esse corpo tem uma imagem nele, essa imagem ela é reproduzida ou ela é transmitida por esse corpo a um outro corpo, por exemplo, ao corpo de uma planta, a um corpo de uma flor, de uma planta qualquer, e que é, por sua vez, transmitida também, ou compartilhada, ou emanada de uma estrela, ou de uma constelação, ou de um planeta, tá? E assim por diante, né? Só não compartilha dessa corporeidade os seres supralunares, os seres divinos, digamos assim, os anjos. Nesse momento, há um termo que é usado, que depois vai ser descaracterizado, são os demônios, os daimons. Então, todas as criaturas que são criaturas incorpóreas, que habitam o céu, vamos dizer assim, que moram no céu, fora da Terra, acima dos planetas, acima das constelações, são seres quintessenciados e são seres também que não têm, então, esse corpo. Eles são vivos, mas não têm esse mesmo corpo que nós temos, que é um corpo feito da mesma matéria, tá? Da mesma matéria que a Terra, da mesma matéria que os minerais, da mesma matéria que as plantas e que as estrelas também, que as constelações, etc. Daí que os planetas, as estrelas, os planetas, etc., terem influência sobre o nosso corpo, mas não sobre o nosso intelecto, sobre a nossa alma também, porque é uma alma compartilhada, mas não sobre o nosso intelecto, tá? E aí você tem, então, essas forças que se movem no interior do universo, que são a similitude, a conveniência, a emulácio,
a analogia, simpatia e antipatia, como eu falei, tá? E todas elas obedecem a esse princípio fundamental superior, que é o princípio erótico, o princípio do Eros, tá? Então, Eros não ele pode se manifestar como uma força, ser entendido como uma força, ele pode ser entendido como uma... Mas, de fato, ele é uma entidade, tá? De fato, ele é um daimon. E esse daimon que passeia, ele pode ser também entendido como uma emanação da inteligência direta de Deus, tá? Nas coisas. O interessante é que o mágico faz, o mago, né, faz. Ele tenta entender o funcionamento erótico das coisas, vamos dizer assim. Como as coisas elas se refletem umas nas outras, como elas espelham umas nas outras, através dessa ligação erótica. Tá? Então, semelhante envolve semelhante, que por sua vez o cerca e talvez será novamente envolvido por uma duplicação que tem o poder de prosseguir ao infinito. A emulação não forma uma cadeia de elos, mas antes círculos concêntricos refletidos e rivais. Então, eu vou mostrar depois algumas imagens desse cosmos e tentar mostrar para vocês como eles são círculos que vão concêntricos, né, que vão se expandindo e comunicáveis entre eles, tá? E, claro, dentro de um universo fechado. Depois o universo, enfim, com Giordano Bruno, já no século XVI, ele vai ter justamente essa ideia de universo aberto, com outros cosmos, né? O cosmos é infinito, tem outros cosmos dentro de uma cadeia de cosmos, né? De mundos. No entanto, a ideia ela persiste, tá? Mesmo Giordano Bruno vai persistir com essa mesma concepção. Tá? Então, tá passando aí, Jorge? Por favor, conferir para mim. Então, seus fundamentos, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Então, seus fundamentos, isso é muito importante, tá? Não estão nos sentimentos e paixões obscuros que despertam no homem o desejo de dominar a natureza. Conhecer uma coisa significa comungar com ela numa unidade. Veja bem, quando há a passagem justamente desse vamos dizer assim, desse zeitgeist, né, dessa visão de mundo para a chamada visão de mundo moderna, a natureza, que ainda é um elemento feminino, que é concebido como um elemento feminino, ela não é mais vista como... Nós não somos mais vistos como parte dessa natureza. Aos poucos, nós vamos nos separando dessa natureza e conhecer a natureza vai significar o quê? Violentar a natureza, ou seja, agredir a natureza, né? Então, o próprio Francis Bacon, que é, digamos assim, o pai do pensamento moderno, pai do método moderno de investigação científica, né? A referência maior, digamos, é o ponto de passagem ali, né? Que ainda era um alquimista, era, enfim, um mago, de uma certa maneira, ele vai dizer isso, né? A natureza não tem que ser, você não tem que ter mais buscar mais essa magia, enfim, essa unidade com a natureza, tem que romper com a natureza, você tem que fazer a natureza falar. Como é que você faz a natureza falar? Você tortura a natureza. E a natureza diz para você a verdade, tá? Então, o Francis Bacon, que era um secretário, tinha sido secretário da rainha, ele de alguma maneira, um torcionário, assim, um torturador, assim, né? Tem uma mentalidade de torturador nesse sentido, né? E ele chegou a ter essa prática com alguns inimigos políticos dele naquele momento da história da Inglaterra, tá? Então, tudo isso aqui eu já falei, tá? A unidade da vida, desconhece as separações, limitações. Então, a vida, imagina, a alma, esse pampisquismo, né? Está contida inteira e indivisa em tudo que aparentemente seja meramente material. Pulsa no máximo quanto no mínimo, tanto nos astros quanto nos elementos mais simples, pois todo ser verdadeiro e todo valor real só convém a um animado. Tá? Então, essa é uma lei quase. Tá? O que é a magia? Nada mais é do que o lado ativo do conhecimento da natureza. Então, você tem um lado
digamos, um lado de recolher esse conhecimento dos textos antigos, dessa sabedoria antiga que chega, então, nesse momento lá para os florentinos, né, que eles estão traduzindo sabedoria do corpus hermético, sabedoria neoplatônica, e você tem, ao mesmo tempo, a observação direta da natureza. Então é como se você tivesse dois livros, o livro aberto da natureza e o livro aberto da sabedoria antiga. E há o que o sábio faz, o mago faz? Ele olha para o livro, para a sabedoria antiga, ele lê, né, então, os textos antigos, lê o texto da natureza e aprende que tanto o texto da natureza quanto os textos antigos, eles são uma coisa só, são duas imagens, são imagens que se intercalam. Tá? E então, aprender a conhecer, né, a natureza significa não só aprender a ler esses livros, mas também aprender a observar a natureza. E mais, a partir disso, agir sobre a natureza, mas não agir no sentido de explorar ou domesticar a natureza, ou, enfim, dominar a natureza, mas tentar entender o funcionamento da natureza e participar desse funcionamento através do processo da magia. Tá? E aí, essa doutrina do Eros, doutrina erótica, né, se torna a pedra angular da filosofia, então, de Marcílio Fitino, que era médico, basicamente. Tá? Ele era um médico e que depois vai se tornar um tradutor, né, dessas obras, fundador da Academia Neoplatônica Florentina, que existe aí durante um tempinho, e que vai ser responsável pela tradução desses textos, então, tá? E o Fitino, né, citado aqui, eu estou citando um filósofo, um especialista francês nessa época, né, o Bertrand Scheffer, ele vai dizer o seguinte: é possível, então, segundo Fitino, fabricar uma imagem do cosmos. Tá? E aí começa a importância, então, que a gente vai entender agora, quando for mostrar as imagens, fabricar uma imagem do cosmos. Fundado o quê? Na eficácia, virtude e potência mágica das imagens que retém as forças astrais e entretém a correspondência entre os mundos celeste e terrestre, restituindo suas relações ocultas. Cada imagem é como um ponto de concentração do mundo a partir do qual sua explicação e seu desdobramento tornam-se possíveis. O que ele quer dizer com isso? Bom, o Fitino, ele escreve uma extensa obra, tá, de magia, de medicina astral, magia astral, e uma parte desse tratado dele consiste justamente em ensinar como lidar. Por exemplo, eu vou citar o próprio caso dele, né? Ele acredita que ele nasce sob o signo, sob a influência do planeta Saturno. Repetindo, tá? Quando ele diz influência do planeta Saturno, significa que ele está sob a influência de um ser vivo, de um corpo vivo. Então, planeta Saturno é um corpo, é uma entidade cósmica viva, atuante, tá? E que e todos os intelectuais tinham essa ideia de que estavam sob a influência do planeta Saturno porque eles se tornavam melancólicos e ficavam estudando, e o estudo, a abstinência sexual, etc., levava a uma certa melancolia, vamos dizer assim. Né? Então a melancolia vem justamente da influência do planeta Saturno. Para contrabalancear essa influência, você tinha que usar certos amuletos, certos talismãs confeccionados com certos minerais, que eram minerais ligados e plantas também, né? Ligados ao planeta Vênus ou ligados ao planeta Júpiter. Porque Júpiter, então, a força de Vênus, né, que contrabalanceia a força que leva você para baixo do planeta Saturno, e Júpiter, que é o planeta da força, etc. Então, existe a magia consistia exatamente nisso, entendeu? Uma magia medicinal, digamos assim, né? Então você tinha que usar esses talismãs, você tinha que passar uma parte da sua vida no campo, né? Convivendo com essas plantas, com esses frutos, etc., consumindo-os e fazer uma higiene de vida, dormir, uma espécie de abstinência física,
que tinha um propósito muito claro, que não só esse propósito de você evitar a influência direta das estrelas ou dos planetas negativos sobre você, mas também uma gnose, que seria uma gnose negativa, né, uma gnose positiva, porque através dessa disciplina corporal, você conseguia desprender o seu intelecto, veja bem, não é a alma, mas é o seu intelecto que conseguiria se desprender, e nesse desprendimento do corpo e da alma física, ter uma visão abstrata, uma visão completa do cosmos, tá? Essa imagem do cosmos aqui que o Fitino fala. Então, o mago, ele tinha essa prática, ele tinha essa visão, digamos, estática, extasiada do cosmos, e ele tinha também por função o quê? Reproduzir isso, não só nos talismãs, no cultivo de certas plantas medicinais, etc., mas também em imagens que ele criava, que ele produzia e que serviam para rememorar, de alguma maneira, da importância da memória, né, da importância lá do fato de você associar a imagem do Hermes Trismegisto ao Thoth, o deus da escrita, que é o deus da memória, né, do registro escrito, dessa escritura imagética, então você ter acesso a essa escritura imagética do cosmos. Tá? E o que o Fitino, né, segundo a Francis Yates, praticava, tá? Ele praticava justamente, ele tem um relato num dos textos que ele dessa coletânea de 3 volumes da obra dele, no qual ele relata que se fabricava imagens do cosmos, era uma prática antiga que vinha dos antigos egípcios, dos gregos, e essas imagens do cosmos, elas serviam, por exemplo, ele narra, né, que no quarto dele, digamos, na cela do monastério, né, no teto, haviam essas imagens do cosmos. Tá? E nessas imagens do cosmos, então, ele ficava, a ideia era você se absorver na contemplação dessas imagens do cosmos, entendendo as relações entre os elementos e rememorar aquela visão que ele teve, né, como um mago, enquanto estava num estado de êxtase. O que significa rememorar esse estado de êxtase? É trazer de novo essa experiência, reviver essa experiência de um amor estático, assim, de uma visão estática da inteligência divina que está em tudo. Tá? E aí, contemplando, então, depois desse processo de contemplação dessa imagem, Fitino diz que ao sair à rua, sair no mundo, né, ele via as coisas, as pessoas, de uma outra maneira. Não como cada indivíduo, como um indivíduo separado do outro, mas numa grande cadeia de relação entre tudo e todos. Então é muito interessante assim, essa ideia de que você adquire um conhecimento por um processo de meditação, um processo de ascese, né? E esse processo de ascese gera uma imagem, essa imagem depois ela serve como objeto que estimula ou produz, né, essa rememoração estática daquele momento e que faz que você reviva e que você consiga de novo ver e perceber essa grande cadeia da alma do mundo, né, como dizia o Plotino, e da alma do mundo refletindo, então, a inteligência divina, o amor divino. Né? Tá? Então, é sempre esse agente, é sempre esse daimon, né, vamos dizer assim, agindo em tudo e em todos. Né? Tá? Então, você tem a subida ou descida na matéria do espírito, do Eros, tá? Que se dá por uma decisão, nunca há uma coação, veja bem, então, nunca há o mago, ele não coage a natureza, né? O filósofo renascentista, que se mistura com essa ideia do mago, ele não vai coagir a natureza para a natureza lhe dar uma resposta sobre o que ele tem que fazer, que amuleto ele tem que usar, ou como ele tem que representar o mundo, o cosmos. Ele simplesmente, por essa ilação amorosa, ele que se liga ao corpo, à matéria, e se liga ao corpo do mundo, à alma do mundo, ele procede, ele ascende e descende nessa cadeia cosmológica, tá?
E isso por quê? Bom, eu vou rapidamente, porque o corpo do homem, quando ele é fabricado por Deus, quando Deus fabrica esse primeiro homem, que é uma emanação de si mesmo dentro da gênese hermética, né, que não é a mesma coisa que a gênese bíblica. A gênese do hermetismo ela é bem diferente, ela é uma gênese amorosa, erótica, se vocês quiserem, tá? Deus se apaixona pelas suas obras na medida que elas são emanações dele mesmo. Então, não há quando Deus, o homem vai à terra, ele desce à terra, não é porque ele tem uma queda, ele comete um pecado e tem uma queda. É simplesmente porque ele se vê refletido nas águas do mundo e ele se apaixona pela sua própria imagem, uma coisa meio narcísica. Assim, e ele vai, então ele copula com a terra. Esse primeiro homem copula com a terra e daí todos os outros seres brotam, nascem. E o corpo humano, o homem, né, que não é nem macho nem fêmea, apesar de depois as representações terem sido cada vez mais no sentido de colocar um corpo masculino, ele é um corpo, porque justamente ele copula, né, ele semeia a terra, como se fala, ele fecunda a terra, né, então ele é um corpo que os neoplatônicos, os herméticos, né, o Fitino, etc., vão chamar de microcosmos. Por quê? Porque ele é o exato espelho do macrocosmos. Porque não só no corpo humano você tem toda a harmonia representada, né, quando Deus criou esse corpo, toda a harmonia que está no cosmos, no macrocosmos, tá? Então todos os elementos, desde os elementos estelares, da matéria da qual as estrelas são feitas até os minerais mais simples, existe no corpo do homem. Então o homem está no centro da criação, tá? Mas também o homem tem uma parte do nous. Nele tem uma parte do intelecto divino. Ele é aquela história, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus por quê? Não porque ele tem um corpo parecido com o corpo de Deus, mas porque o intelecto de Deus, quando Deus cria o homem, esse intelecto ele é dividido, ele é repartido também com a sua criação, essa criação amorosa que ele tem, tá? Então, o homem, justamente por exemplo, quando o Fitino tem o quando os magos fazem esse treinamento físico e espiritual e tem esse processo de gnose, o que está acontecendo é que não é a alma dele que está saindo do corpo dele, mas é esse nous, esse intelecto que entende justamente, compreende justamente a beleza, porque tudo tem a ver com um princípio estético, erótico, da cadeia do ser, e aí ele comunga com o nous, o intelecto divino. Tá? Ele consegue vislumbrar esse intelecto divino, digamos assim, porque ele é um reflexo desse intelecto divino. Ou o intelecto humano é um reflexo desse intelecto divino. Tá? Então ele é um microcosmos dentro do macrocosmos. Tá? E por que a natureza do artista? Qual é o papel do artista? O artista é justamente ele é um mago, né? Ele é um mago, e ele é um mago que reproduz essa imagem do cosmos, tá? No qual se vê refletida a teoria, digamos, a imagem, né? O princípio erótico. Tá? Então, a natureza do artista é de criar, de produzir, assim como emulando, né, a criação divina, e, ao fazer isso, ele reflete esse princípio erótico. Tá? Então, é como se os segredos da criação, eles não são revelados, eles não aparecem, eles não são interpretados através da matemática. Da matemática vai entrar, assim, claro, mas pouco a pouco. Mas através da ciência, digamos assim. Mas, assim, através, justamente, dessa criação artística. Tá? Então, a natureza ela é também um artista, ela é também um artesão, ela é também um arquiteto. E o arquiteto maior de tudo, é a mente divina, ou é Deus. Tá? Então é como se fosse, de novo, esse princípio de emulação, de especularidade, né, no qual o homem
é justamente o símile, né, do Deus que cria, tá? E por isso ele é artista, né? Por isso ele é o artesão, tá? Então, assim como Eros, o artista em sua criação reúne tudo que está separado e se opõe. Busca no visível o invisível, no sensível o inteligível, tá? E aqui a gente tem, então, a imagem conhecidíssima, né, do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, né? O Vitrúvio é um arquiteto que viveu no primeiro século antes de Cristo, e que escreveu uma obra de arquitetura e criou esse homem proporcional, com proporções matemáticas perfeitas, né? Que depois que não sobrou nenhuma imagem desse retrato vitruviano original, mas há essas interpretações, uma delas é justamente essa aqui, onde o homem vitruviano é pensado por Leonardo da Vinci justamente como a imagem do microcosmos, né? E essa outra imagem aqui do lado é a imagem produzida pelo mago, matemático, músico, filósofo, etc., Robert Fludd, que é no final do século XVI, do século XVII, né, vai produzir uma obra também imensa sobre alquimia, sobre magia, e essa imagem aqui, digamos assim, representa melhor essa ideia do microcosmos dentro do cosmos, né? Então, quando Flood cria essa imagem não é só uma representação, digamos assim, gráfica de uma ideia do passado. Ela é a própria materialização, de alguma maneira, dessa ordem divina da natureza. Então, ao contemplar essa imagem tem um poder mágico, porque ela faz com que você ative a sua memória das ideias, né, das ideias divinas, do pensamento divino, e que você tenha, então, acesso a esse conhecimento maior, a essa ideia de um todo cósmico, tá? Essa seria, digamos assim, a pré-história daquela imagem, da imagem do Leonardo da Vinci ou do Flood, né? Então aqui você tem em cima a cabeça de Deus, que é a cabeça do... Desculpa, aqui você tem... Não sei se vocês estão vendo aqui esse círculo laranja em volta, ele é um ser, ele é representado como um ser, tá? Então ele é o macrocosmo chamado de Adão cósmico, tá? Então Adão cósmico é, digamos, a primeira criação que emana do intelecto divino, que nasce de Deus e que envolve o mundo todo, o cosmos, numa espécie de amor, um princípio erótico, tá? Ali depois você tem o Criador, lá em cima, né? É representado só por uma cabeça, justamente porque é um nous, ou seja, um intelecto, tá? Do qual emanam todas as leis, toda a ordem no cosmos. Você tem a centralidade do homem, né? Que é o microcosmos. E você tem lá embaixo, depois, os raios, desculpa, em cima, embaixo, não sei se vocês estão vendo aqui, o Sol e a Lua, né? Então, o Sol influenciando a mente, a parte superior do homem, e a Lua influenciando a parte inferior do corpo do homem, tá? Essa é uma iluminura de um manuscrito, né, de um texto da Hildegard von Bingen, que era uma mística religiosa beneditina, ali do século XI, né, século X, século XI. Então, do século XI para o século XII, desculpa. Outra imagem, né? Aqui vocês veem melhor essa configuração desse cosmos divino, né? Desse cosmos neoplatônico hermético. Então lá você tem Deus como o princípio superior de tudo, né? E aí você tem toda uma escala de seres, os serafins, querubins, dominações, tronos. Tronos são seres também, potestades, principatos, virtudes. Virtudes são seres também, arcanjos, anjos. E aí vai descendo, né, até os planetas. Os planetas você chega os elementos, né, fogo, ar, água, e lá no centro a Terra, que vocês vê
as cabecinhas dos anjinhos em volta aqui rodando, são círculos concêntricos que giram, né? Eles giram entre eles, né? Então, e essas letras do alfabeto hebraico, tá aqui em volta, que representam, então, cada ordem dessa celestial aqui, né? Acima da Lua, né? Acima dos planetas, acima das constelações, vivem, então, esses seres incorpóreos, digamos assim. Tá? Não são aqueles anjinhos de asa, aquela coisa, porque aquilo também já é uma interpretação quase que antropomórfica. Assim, né? Quer dizer, é uma mistura, né, dessas duas coisas. Tá? Então, veja só essa aqui, o que a Yeats diz. Né? A verdade primordial não é um corpo, mas é uma verdade, uma unidade. Todas as coisas dela provêm, através dela recebem a verdade e a unidade do perpétuo movimento de geração e corrupção. Há uma hierarquia nas coisas, o que é inferior eleva-se ao que é superior, e o que é superior desce ao que é inferior. O homem é um pequeno mundo que reflete o grande, o do cosmos. Por meio do intelecto, porém, o homem sábio pode elevar-se acima dos 7 céus. Quem é o homem sábio? É o mago, o filósofo, se vocês quiserem, e o artista, que é a mesma coisa, a mesma entidade. Tá? Então é ele que, através da contemplação dessas imagens produzidas por ele mesmo, que ele consegue, e também, claro, de toda uma higiene corporal, de toda uma disciplina corporal, consegue esses estados no qual o nous pode sair do corpo, né, a mente pode sair do corpo, né, e contemplar justamente a ordem do cosmos. Esse é um outro tipo de imagem. Aqui você tem a imagem do locus terrenos, né, o lugar central do homem, nesse microcosmo, no mundo terrestre, vamos dizer assim, né? Então aqui você tem os meridianos, e aqui você tem os espíritos naturais, os espíritos intelectuais, a alma vital, né? A alma vital que tudo abarca, elemento terreno, abismo, caos, a matéria, até a escuridão, enfim, os elementos aqui que não se contradizem, né, mas são contrários uns aos outros, numa relação de equilíbrio. Essa é uma representação mais antiga, né, lá em 1300, 1300 e pouco. Você vê que aqui no meio da representação existe toda uma representação da Terra, depois os elementos ar, fogo, água, né, o fogo, e depois a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, e assim Jové, né, que é Iovis, Júpiter, Saturno e assim por diante, até chegar lá no Imperium Habitaculum Dei. O que é o Imperium Habitaculum Dei? É o círculo de fogo espiritual, que você não tem como contemplar. Né? Essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem do século XI, tá? Então aqui você vê a centralidade, de novo, aquela ideia do microcosmos, né? A centralidade aqui, então, do Cristo aqui no meio do círculo zodiacal. Esse Cristo é chamado de Cristo Hélios, ou seja, o Cristo que está relacionado, fundido, à imagem do Sol, e é um sistema heliocêntrico, é uma representação heliocêntrica, ou seja, é central porque, como o Cristo é a criação, é a imagem de Deus, né? O seu filho é o primeiro homem, um homem que foi criado primeiro, mesmo antes de Adão, ele é como o Sol, né? Que dele emana, então, toda a inteligência, toda a luz e inteligência, luz é a mesma coisa, tá? E que se difunde pelo cosmos, tá? Por que isso é importante? Porque a Yeats vai, no livro dela sobre Giordano Bruno, que se chama Giordano Bruno e a Tradição Hermética, que é um livro que vai ser muito importante para esses estudos de hermetismo e influência do hermetismo, neoplatonismo no pensamento renascentista. Ela vai mostrar que quando Giordano Bruno está defendendo o sistema copernicano em Oxford, na Alemanha, na França, né, ele é napolitano, mas ele é um monge dominicano, ele viaja pelas várias universidades no começo do século XVI, e ele vai defender o sistema copernicano. Mas o argumento da Yeats é que
o sistema copernicano é um sistema que reflete também esse pensamento mágico. E ele reflete, ele reajusta, digamos assim, dentro do pensamento platônico, neoplatônico, mágico, a posição do Sol para o centro das esferas celestes. Então, o Sol, que teria justamente esse poder de emanação e estaria fundido à imagem do Cristo, né, ele teria que ter essa centralidade. Então, ela argumenta que a defesa do Giordano Bruno não é tanto assim pela importância que ele via também, né, pela importância matemática e a importância da ideia da esfera terrestre ser colocada fora do centro, não, quer dizer, nem tanto digamos assim, pela questão da modernidade científica, ou do cálculo matemático, científico, astronômico que o Copérnico fez, mas muito mais porque para ele representava, ou era uma representação, a imagem do cosmos aqui, mais próxima daquela que estaria lá nos textos herméticos ou nos textos neoplatônicos. Isso é muito interessante porque a gente tem uma ideia de que as coisas vão dando salto, assim, mas não é bem assim, tá? Inclusive essa ideia de que as pessoas, uma ideia muito, muito difundida, de que dentro dessa imagem cósmica, neoplatônica, ptolomaica, né, a centralidade da Terra seria o privilégio da Terra no centro do universo, na verdade não é, né, porque o fato de estar no centro significa que ela está no lugar mais baixo na escala cósmica, tá? Então, colocando o Sol no centro, você tira essa conotação de lugar mais baixo e passa a emanar a luz, então, para todos os níveis, todos os corpos vivos, né, celestiais. Tá? E aqui começa, então, também um reforço, né, dessa ideia que a Francis Yates e outros, Walker, um historiador D.P. Walker, o próprio Warburg, né, vão defender de que essas imagens do cosmos, esses esquemas do cosmos, na verdade, são espécies de mandalas, vamos chamar isso de mandala, tá? Vamos chamar isso de imagens mnemônicas para as quais o monge ou o mago, etc., que fez aquela imagem, novamente, né, olham e entram nesse processo de êxtase. Então, essa é uma iluminura também naquele livro da Hildegard Bingen, né, von Bingen, no qual ela representa justamente a formação do mundo, o cosmos. Né? Você vê que é uma imagem quase abstrata, praticamente abstrata, tá? De difícil decifração. Então, você tem que ter uma prática, evidentemente, tá? Para poder não entender, mas ser absorvido de alguma maneira por essa imagem dentro dessa lógica, não vou chamar isso de lógica, mas dentro desse mecanismo dos afetos eróticos. Tá? Então, obviamente, a Hildegard von Bingen, quando ela faz essa imagem, é uma imagem que ela viu no êxtase místico. Tá? Então, ela reproduz isso aqui, o iluminista, né, que reproduz a imagem que ela viu. Tá? Bom, essa é uma representação, como eu já falei, do Deus como arquiteto. Tá? Essa é a imagem que está no Timeu, Platão, nos últimos diálogos de Platão, considerado nos últimos diálogos de Platão, onde Platão desenvolve justamente essa teoria, essa tese, que há um Deus arquiteto, uma inteligência, que é o arquiteto divino, e que ele teria feito como um arquiteto, um relojoeiro faz um relógio, um arquiteto faz uma construção, um artesão faz sua arte, seu objeto artístico, né? Ele teria feito o mundo. Então aqui Deus, a representação de Deus separando as águas da terra, separando os elementos, etc., como um geômetra, como um arquiteto, como um artesão, tá? Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque o Flood, né, baseado nessa ideia do Fitino e baseado nessa ideia do arquiteto divino, é maravilhoso esse livro do Flood, essas gravuras são do Flood, tá? Flood, eu não sei corretamente a pronúncia. Ele fez esses desenhos. Eu não sei se ele exatamente fez a gravura, se ele é um gravador. Mas, de qualquer maneira,
Ele trabalhou com um excelente gravador. Essas imagens estão no livro dele, né, que se chama o Cosmos, o Macrocosmos, tal qual o Microcosmos, e são imagens quase abstratas da criação do cosmos. Depois, essa imagem do cosmos se expandindo, né, de um núcleo escuro, o Sol surgindo, as forças, né, o empíreo aqui, esse fogo externo aqui é o fogo celestial. Tá? Aqui, por exemplo, você vê representado, né, o início da Terra, né, o princípio do macrocosmos, os 4 elementos, mais o elemento que cerca esses 4 elementos, que é essa nuvem aqui, que é o éter, a quintessência. E aqui o cosmos já organizado, né, com o Cristo solar lá no centro. Né? Então já é uma representação copernicana. As máscaras, esse é um texto do Cassir, tá, que eu coloquei aqui para fazer uma passagem entre então essas imagens simbólicas, que são símbolos, onde nas imagens você tem justamente incorporadas o elemento mágico, através desse sistema de especularidade, que é possível através, justamente porque há o elemento erótico agindo entre todas essas coisas, né, que estabelece esse espelhamento de tudo em tudo. E aqui você, Cassir, que é um dos historiadores também que vai escrever um livro, né, O Indivíduo e o Cosmos, sobre esse período, além de ser filósofo, né, era historiador do pensamento. Então ele coloca lá, a imagem é mera sombra perante o conteúdo transcendental e eterno das ideias, mas é a única forma adequada ao nosso pensamento e ao nosso espírito. Não são ilusão e mera aparência, mas a verdade na medida do entendimento finito e limitado. A alegoria, portanto, é o veículo do próprio pensamento. Então você tem duas estruturas ontológicas. Uma estrutura ontológica da imagem, que é simbólica, nesse sentido de na imagem você tem a presença do que é, na representação você tem a presença do que é representado. Tá? E na alegoria, você, como o próprio nome diz, né, alos é o outro, né? Então, você tem uma imagem, que é uma imagem alegórica, que remete, ou indica, ou aponta para aquele corpo representado, ou para uma outra imagem. Tá? Geralmente, então, porque todo corpo é uma imagem em si e uma imagem de outros corpos. Né? De novo, essa é uma imagem do fluido, né? Eu coloquei aqui porque justamente tem esse caráter alegórico. Tá? Você tem lá no centro, então, um símio. O símio é curioso porque é um animal alquímico e ele representa justamente a imagem do criador, a imagem do artista, porque ele não é como o criador, ele não é como Deus, né? Mas ele sabe usar o compasso, a régua, o martelo, enfim, para configurar uma criação, uma obra, um mundo qualquer. Né? Então ele imita Deus, né? Como um macaco imita o homem, digamos assim. Então ele imita Deus, tá? Então não é uma representação pejorativa, uma representação extremamente positiva. O macaco, ele era um animal visto de maneira extremamente positiva dentro dos emblemas, né, da simbologia, da alegoria mágico-alquímica do Renascimento, tá? Aqui fora você tem, então, a representação do Empírio, né, onde você tem aquela hierarquia que eu mostrei para vocês, os anjos, os arcanjos e aí por diante, né, e os deuses gregos, deuses egípcios, que também convivem ali naquele mesmo lugar, tá? E lá em cima a natureza personificada pela deusa Ísis, que seria uma deusa que reconfigura, se não me engano, o mito, né? Osíris, que é o marido de Ísis, é morto pelo seu irmão, e Ísis refaz o corpo, se não me engano, de Osíris, e Osíris passa a viver novamente. Então, tem uma relação também com ciclos, com a Lua, com ciclos lunares, biológicos, né, ciclos das marés, e lá em cima, não preciso nem dizer, né, voltando aqui à imagem, lá em cima você tem aquela nuvenzinha, que é o intelecto divino, né, então está escrito lá em hebreu,
Yahvé, e a mãozinha de Deus, então, lá com uma corrente prendendo a natureza, né? Então a natureza está presa por essa corrente ao intelecto divino, tá? Aqui, de novo, dentro desse espírito da alegoria, né, uma imagem do Albrecht Dürer, né? Então quer dizer, essas imagens, então, elas já não são mais imagens que estão restritas a esse ambiente filosófico e mágico, onde você tem que ser um iniciado para produzir essas imagens e para contemplar também essas imagens. Essas imagens são instrumentos de gnose, né? Mas elas guardam esse elemento, claro, gnóstico, e de qualquer maneira são alegorias, né? São imagens públicas que são difundidas na Europa, inclusive as gravuras, né? Sobretudo as gravuras, nas quais as pessoas conseguem reconhecer, então, esse conhecimento, né? Apenas pela leitura das imagens. Eram leituras dentro de um certo público letrado, digamos assim, fáceis de serem decifradas, tá? Eu só voltando aqui essa imagem aqui que a gente tem é uma imagem que era né, tipificada como Paranatelonta, tá? O que significa Paranatelonta? É a configuração estelar do destino de uma pessoa, tá? Ou seja, o mapa estelar do momento que você nasce, mais ou menos isso, tá? Então aqui tem uma Paranatelonta do signo de Gêmeos, tá? É bastante anterior àquilo ali, né? É uma iluminura, tá? Ali do signo de Câncer, e aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que isso era desenhado numa página de um livro hermético, um livro de zodíaco, etc. Tá? Bom, rapidamente aqui passando para vocês, então, esse processo dessas imagens, tá? Palazzo Schifanoia, que fica em Ferrara, né, perto de Bolonha. Você tem dentro desse palácio esse Salão dos Meses, né, que foi pintado nesse período de 1468 a 1470 por esse sujeito chamado Francesco del Costa. Essa é uma visão geral do palácio, tá? E os afrescos, então, retratam mês a mês os signos, os planetas, os decanos e as atividades que são realizadas naquele mês sob o augúrio ou não, né, de certos planetas e certos signos, né? Então aqui, por exemplo, você tem o mês de março. Eu não vou comentar cada uma dessas alegorias. Eu tenho aqui um mapinha, mais ou menos, aqui que eu consegui pegar, mas é muito complexo, tem muitas coisas. Aqui abril, né? Então você tem aqui essa deusa lá em cima seria Vênus, tá? Rapidamente, esse elemento aqui no mês de março, o elemento à esquerda, seria um dos decanos acho que eu inverti aqui, desculpe, viu? Esse primeiro aqui, o que está do lado direito é o março, e aqui do lado esquerdo é o abril, né? Que aqui você vê o decano do signo de Áries, tá? Aqui eu pulei junho e julho, isso aqui é agosto já, tá? Porque a imagem estava melhor de pegar na internet, então é um afresco que mostra a deusa que rege esse momento, né? A divindade greco-romana, os símbolos que a acompanham, né, o cavalo, a carruagem do triunfo aqui, e os arcanos os decanos que regem as atividades do mês de agosto. Desculpa, aqui é maio, de novo. Esse aqui que é agosto, tá? Então, agosto, lá você tem lá em cima Ceres, que é a deusa do renascimento, né, da natureza, tá? E aqui você tem no lado esquerdo esse decano, que é uma mulher com seios nus, que mostra, ela segura na mão esquerda uma romã. A romã depois tem um significado cristão, né, que justamente significa
o nascimento, o brotar, o aparecimento do Cristo, né? E tem também um galinho de trigo, seria trigo, uma colheita ali do trigo, tá? Esse é o palácio, já bem mais para frente, né, do Giovanni Antonio da Varese, que é no Palazzo Farnese, em Caprarola, que é chamado Sala del Mappamondo, porque esse sujeito, Giovanni Antonio da Varese, era basicamente um geógrafo, né, e ele fazia mapas, tá? Mas ele pinta, então, o teto dessa sala, chamada Sala do Mappamondo, com esse maravilhoso teto, esse afresco no teto, onde se vê todas as constelações e signos de maneira, obviamente, alegórica. Não é mais aquele dispositivo narrado lá pelo Ficino, comentado pela Yates, pela Frances Yates, e que era usado não só pelo Ficino, Piccolo della Mirandola, Giordano Bruno, etc., como esse instrumento de êxtase espiritual, êxtase intelectual, no qual você subia até vislumbrar um intelecto divino. Tá? Finalmente, chegando aqui ao final, o que você tem? Por volta aí de 1500 e meados da década de um pouco antes, né, assim, dos anos 30, 1530, por aí, 1520, 1530, por aí, você tem esse sujeito, Júlio Camilo, que é um médico que estuda em Pádua, mas que é de origem lombarda, e que é também um retórico, um estudioso da arte da memória, um estudioso do Ficino, um estudioso, ou seja, desses personagens que vieram um pouco anteriormente, né? E que resolve criar essa engenhoca que ele vai chamar de teatro da memória ou teatro do mundo, no qual ele pretende, justamente baseado nessas concepções, nessa arte da memória e nessas imagens cosmológicas, cosmográficas, que eram utilizadas, né, pelos magos, por Ficino, por Giordano Bruno, etc., ele resolve projetar um grande teatro, que é esse teatro aqui. Isso aqui não é uma representação posterior, não tem nenhuma representação de fato que ele mesmo tenha feito, tá? No qual o espectador não está na plateia, mas o espectador está justamente no palco. O espectador entra pelo palco, tá? Então ele está aqui no centro do palco, e no centro do palco ele olha para a plateia. O que ele vê na plateia? Ele vê todos os astros, signos, constelações, seres que compõem justamente o quê? O cosmos hermético, neoplatônico. Tá? E não só isso, ele vê as intersecções entre esses seres, entre esses corpos vivos. Tá? E porque havia um mecanismo, né, ele imagina um mecanismo em que você pode ter portas de acesso a certas informações, a certo elemento, e essa porta de acesso a um certo elemento te leva à informação de um outro elemento, de um planeta, de uma estrela, de uma constelação e assim por diante. E segundo o Bertrand Schaeffer, que é o tradutor da obra, porque não tem a obra de fato concluída, né, de Júlio Camilo, parece que ele tentou construir isso, mas não deu certo, não foi para frente, acabou sendo destruído de madeira, né? Mas existe o texto, né? Sobrou o texto, no qual ele fala sobre essa obra, o Júlio Camilo, e o tradutor francês, que é o Bertrand Schaeffer, que é um especialista em imagem do Renascimento, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que isso aqui é digamos assim, a enciclopédia avant la lettre, tá? Seria assim, um ancestral da enciclopédia, ou até um ancestral da internet, da maneira como nós acessamos a internet, porque ele diz assim, a concepção lógica, assim, né, do funcionamento dessa estrutura é por hipertexto. Se chama de hipertexto. Quando você acessa um texto, esse texto tem um link para um outro texto, para um outro texto, para um outro texto, etc. Só que aqui não se trata de texto, mas de imagens, tá? Então é isso que
terminando, né, o Schaeffer fala, né, ele diz assim, ao mesmo tempo mágica e alquímica, a imagem permite de religar e unir os diferentes elementos do mundo, e também realizar a transmutação de um elemento em outro, encarnando a ideia. Veja bem, quando você, não é só você conhecer o elemento, mas também você transformar um elemento em outro, né, através da ideia divina, né, do pensamento divino. Né. Uma imagem é simbólica ou alegórica, isto é, capaz de atribuir realidades celestes às realidades terrestres por intermédio de uma ou várias figuras, pois essa atribuição contém nela mesma o liame natural e oculto que liga todos os mundos. É, portanto, impossível, segundo os filósofos do Renascimento, representar simbolicamente as coisas sem haver aprendido as amizades, as filias, as filiações, né? E as afinidades ocultas da natureza. E, inversamente, aí que entra o negócio do artista, e, inversamente, a interpretação das figuras simbólicas supõe o conhecimento dos mesmos liames. Então, para você ser um artista, você também tem que conhecer, para representar o cosmos, né? Você também tem que conhecer esses liames, ou seja, você tem que ser também iniciado na magia natural, tá? Então, compreender a unidade profunda do mundo, representá-la por meio das alegorias, interpretar suas figuras, são uma mesma atividade. A atividade do mago é a mesma atividade do filósofo, que é a mesma atividade do poeta, que é a mesma atividade do pintor. Então, fechando aqui com uma frase citada pelo Schaeffer, uma frase do Giordano Bruno, desse tratado dele chamado Sigilorum, né? O Giordano Bruno diz: os filósofos são, de uma certa maneira, pintores e poetas. Os poetas são pintores e filósofos, e os pintores, filósofos e poetas. Pois não devemos temer de dizer, pensar é refletir sobre imagens. Tá? Eu esqueci de fechar aqui com as aspas. E aqui a imagem, né, do Gustave Doré, da ilustração que ele faz do momento em que Virgílio leva Dante, num processo de êxtase, a contemplar a última esfera, né? A esfera celeste, a esfera, então, onde moram todos esses seres celestiais, os anjos. Você vê que é exatamente muito parecido com aquela estrutura circular, né, das mandalas lá do Flood, da cosmografia, da cosmologia, né, renascentista medieval, e lá no centro o Sol, ou seja, Deus, né, ou Cristo, ou Deus. Tá? E aqui, justamente, essa ilustração do canto 31 do Paraíso do Dante. Né? E eu só vou ler só essa primeira frase aqui, as primeiras estrofes, desculpa. Forma assumindo de uma branca rosa, tinha ante os olhos a milícia santa, que em seu sangue fez Cristo sua esposa. Ou seja, então tem essa versão, Cristo como noivo e Cristo como esposa também. Tá? Então, voltando assim, está muito mais conectado com o ensino hermético do que com o ensino, enfim, como eu diria, assim, da própria Bíblia, digamos assim, né? da própria narrativa bíblica, da própria teologia cristã. Tá? Não que Dante tivesse acesso, porque acesso em latim só vai vir depois, né? Mas Dante certamente tinha lido Agostinho, Lactance, os primeiros padres da igreja que citavam, e também essa imagem do universo como um grande globo, né, do cosmos como esse grande globo, de várias esferas concêntricas, é o comum e é o que sobreviveu. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigada, Paulo, pela apresentação. Desculpe aí todos os problemas técnicos, possíveis e impossíveis. Bom, alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Bom, eu me lembrei de algumas coisas enquanto você estava apresentando, assim, e fiquei pensando nessa ideia que você falou do Deus da memória.
que é um Deus da memória, a palavra seria memória, ou um Deus da palavra, né? Porque você começou a falar dessa ideia do Deus da memória na hora que você fala do Moisés. E eu fico me perguntando, por causa da tradição hebraica, se não seria um Deus da palavra, né? Um Deus que fala, em oposição aos deuses da natureza que não falam, assim, que são mudos, né? Mas eu não sei se isso faz algum sentido aí. Até porque logo depois você fala dessa ideia, né, de fazer a natureza falar, né? Que vem com a ciência moderna, da ciência moderna fazer a natureza falar. Né? Porque eu tenho a impressão, Walter, que essa ideia hebraica de um Deus que fala, ela se desdobra, vai se desdobrar, eu penso muito nisso, ela vai se desdobrar nessa ciência moderna e coloca a natureza para falar. Porque o fato da natureza não falar é uma coisa muito incômoda para o homem, que é um ser de sentido e um ser que fala. Então, ele começa a dar voz à natureza, ele precisa dar voz à natureza. Né? Então, eu tenho a impressão de que tem uma conexão, mas é uma coisa assim, muito minha, assim, que eu especulo, entendeu? Não sei se você teria alguma coisa a falar sobre isso aí também. Aberto ainda para contar, né? Então, é curioso, assim, porque ao mesmo tempo que você tem nesses livros, se vocês tiverem curiosidade depois de procurar e ler um livro que é traduzido pelo Fitino, que se chama Pimandro. Por que se chama Pimandro? Eu não sei muito bem porque ele colocou esse nome, é um nome grego, né? Mas ele de fato, num dos livros que o Fitino traduz, que ele coloca esse nome de Pimandro, é um momento em que o Hermes Trismegisto narra, ou ele conta, que ele está assim, meio dormindo, meio acordado, numa espécie de meio vigília, assim, né? Meio sono, meio vigília, e a mente divina, ou Nous, aparece para ele. Mas não aparece fisicamente, não tem um corpo, né? Ele escuta a mente divina falando com ele. E essa mente divina diz, eu me chamo Pimandro. Não sei muito bem por quê. Depois tem que investigar isso assim, melhor, por que ele dá esse nome. E Pimandro vai contando para ele, assim, olha, o mundo foi feito assim, o mundo foi feito assado, assim, vai revelando para ele, tá? Depois, os outros diálogos subsequentes, são diálogos que o Hermes Trismegisto tem com Asclepio, que é o seu assistente, tem com o Tati, que é o seu filho. Ele vai passando essa mensagem que ele recebeu da mente divina, direto da mente divina, esse espírito, desse ente, né, para o filho e para o Asclepio. Mas como é que ele faz? Ele não vai dialogando, né? Ele ensina como que você tem que fazer para poder também ter acesso a essa verdade. E aí, toda verdade, digamos assim, revelada, tudo que você vê da ordem divina, justamente é visual, é imagético, não tem nada da palavra. Assim. Ou seja, ele ensina para o Tati que o Tati tem que se desprender do seu corpo, não a alma, né, mas o nous. Ele tem que passar justamente por um processo de asceticismo, né, para poder alcançar uma ascese. E tem uma espécie de metáfora, de alegoria, né, que ele leva em grego está escrito como tabernáculo, né? Ele leva o filho dele para fora do tabernáculo. Tem inclusive uma imagem que depois ficou difundida, foi feita no século XIX, que foi uma xilogravura que estava numa das edições do Giordano Bruno, que justamente é quando o Giordano Bruno levanta o véu, né, do mundo fechado, do universo fechado, né, para ver o universo infinito. Mas essa imagem já está lá no Hermetismo, assim, nesse livro lá do Pimandro, quando ele justamente, o Hermes Trismegisto tira o filho dele de dentro desse tabernáculo, levanta digamos, essa tenda, né, e aí ele vislumbra
ele vislumbra o universo. E é justamente isso que o Hermes fala para ele. Ele fala assim, não, agora você pode sair do seu corpo, você pode ir para a Índia, você pode ir para o Egito, você pode ir para onde você quiser, você pode ver o que você quiser. É isso que faz com que você seja semelhante a Deus, o que esteja próximo de Deus. Então, de alguma maneira, isso vai ser retomado lá mais tarde pelo Camilo, pelo Júlio Camilo, antes pelo Ficino, depois pelo Júlio Camilo. Ele vai dizer assim, olha, a escrita da natureza não é escrita de palavras, é uma escrita como os egípcios faziam, com hieróglifos. Então é como se a natureza é escrita, obviamente, tem uma escritura, um livro, eles têm essa metáfora do livro aberto da natureza, mas ela é toda escrita com imagens. E cada imagem remete para uma outra imagem. É daí que vem a ideia dele de construir aquele teatro do mundo, né, que representaria tudo, né, representaria o cosmos inteiro, que seria uma espécie de alargamento daquelas imagens cósmicas, né, daquelas imagens do cosmos, né, que a gente vê lá do Ficino, depois do Flood, etc. Né? Enfim, ou seja, é como se ele diz, inclusive, assim, por que Deus escreveu, por que a natureza é escrita, ou inscrita, né, através de símbolos, né, de imagens. Porque uma imagem é o espelho da outra. Então, é curioso, assim, isso o próprio Foucault, lá nas Palavras e as Coisas, tem um capítulo, se não me engano, o terceiro capítulo, que se chama Prosa do Mundo, quando ele faz uma análise muito boa digamos assim, da epistemologia, da episteme do Renascimento, ali, desse período, assim, final do século XIV até meados do século XVII. Mostrando, assim, que uma das coisas que é mais curiosa, assim, né, é justamente essa ideia, por exemplo, eu não vou me lembrar agora de cabeça, né, mas, por exemplo, quando o Ficino, outro mago, médico, né, Paracelso, sei lá, vai, por exemplo, tem uma pessoa que está muito melancólica, então ela tem que usar um certo mineral para tirar ela daquela melancolia e usar uma certa flor, uma certa erva que faz que ela saia daquela melancolia. Na flor, ele vê espelhado a imagem, por exemplo, do planeta Vênus. Eu não sei como é que ele vê isso, mas eles viam isso. Entendeu? Eles olhavam para a planta e viam a imagem, uma imagem, claro, emblemática, né, um símbolo, né, que vinha. Isso é que é curioso, que vinha do livro. Então, era no livro que estava escrito isso. Num outro livro também que é muito importante, que é um livro que entra por via da cultura árabe no Ocidente, isso no século XIII, que é o Picatrix. E o Picatrix também vai entrar dentro desse bolo aí depois, assim, né? Que também nada mais é de que um desses livros que foi fabricado ali nos primeiros 200 anos do cristianismo. Mas eles acharam que era um livro de sabedoria de 2, 3 mil anos atrás, produzido por algum semideus, e que foi traduzido para o árabe por um filósofo árabe, que eu não vou me lembrar um nome, que chega na Europa e que é, então, traduzido para o latim, e as pessoas têm acesso àquele livro, e lá tem uma descrição iconográfica de imagens. Essas mesmas imagens que estão lá no salão do Palazzo Schifanoia. São aquelas mesmas imagens. Essa iconografia, ela vem dali, assim, entendeu? Então, quando você vai representar Júpiter, vai representar Ísis, vai representar Vênus, tá tudo lá. Não só como ela é, né? Os decanos também, os 36 decanos. São 36 decanos e são 36 deuses divididos em para cada um desses tem 10 entidades, né, um decano, né, que forma 360 graus, e os 360 dias do ano. Então você tem essas imagens, essas entidades, por exemplo, a mulher sem pernas, o homem negro que segura uma corda,
Então, basta você olhar para aquilo e você sabe se é do signo de Áries, qual constelação, etc. E a ideia, e o curioso é que nesses tratados eles diziam que viam nas plantas e nas pedras essas imagens refletidas. Então, eles sabiam que tal mineral era ligado ao signo de Áries, que era ligado à constelação tal, que era ligado ao deus Vênus, a isso e aquilo. Isso é que é curioso. Né? Tem uma espécie de espelhamento mesmo, né? Uma relação de espelhamento. É uma memória sempre visual, né? Não é uma memória... Essencialmente visual, um pensamento essencialmente visual, ainda que tenha palavra, tenha texto, a sabedoria, o conhecimento vem justamente de uma visão, né? Ou seja, através da contemplação e de exercícios espirituais, digamos assim, da contemplação de certas imagens que o artista produz, o artista que é o mago, que é o médico, você alcança, você tem esses estados estáticos, nos quais você consegue ver justamente essa malha de ligação entre todos os seres. Né? Daí que o Júlio Camilo querer reconstruir isso, mas aí já dentro desse registro da alegoria, né, do espetáculo. Né? Então você entra e vê um espetáculo cósmico, assim, né? Quase como se fosse... Essa ideia aí também que você falou da ligação entre todos os seres, eu me lembrei das descrições que aqui em São Pedro tem um pessoal de Daime. Sabe aquele negócio Daime? E todas as pessoas que descrevem a experiência com o Daime descrevem como se eles estivessem percebendo essa ligação entre todas as coisas. Essa é o barato total da coisa, entendeu? É essa ligação entre tudo que há. E aí, quando você falou, eu achei até engraçado, porque me lembrei dessas experiências do Daime, porque parece uma experiência de droga, de psicotrópico, né? Uhum. E tem para mim o que me impressionou mais também quando eu comecei a ler e estudar um pouco isso, era essa relação com a questão da gênese, da origem. Uhum. Como que, por exemplo, eles diziam, eles achavam, né, que a gênese judaica era uma gênese pessimista, uma gênese negativa, que eles chamavam, né, de gnose negativa, que é baseada na queda do homem, né? Enquanto que na Gênese Hermética, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro da Yates, ela faz um resumo, um comentário dessas passagens. O que você tem é uma espécie, justamente, é o contrário, né? Assim, por amor, assim, as coisas vão se irradiando, né? Os seres, a terra, que é fecundada pelo segundo Deus, né? Então, o primeiro homem não é o Adão cósmico, depois viria a ser que é o Sol, que depois viria a ser interpretado como Cristo. Ele fecunda a Terra, né? Então a Terra, ela é também viva, ela é e o Adão cósmico dessa fecundação nascem 7 homens. Esses sete seres humanos, eles são andrógenos, eles não têm, não é que eles são andrógenos, eles são hermafroditas. Uhum. E depois é que eles se dividem e formam o sexo, o gênero, né? Assim, masculino e feminino. É interessante. Na Cabala também tem essa ideia da criação como excesso de amor divino, e aí Deus precisava dar esse amor, porque ele tinha tanto, então ele cria esses outros seres, né? Então, o que é interessante esse negócio da Cabala é que quem introduz a Cabala nesse cosmos, você vê lá, tem uma imagem que eu mostrei, que tem os arcanjos, os anjos, são várias outras entidades assim, que são típicas do panteão da mística judaica. Uhum. E que não havia no cosmos, nem no cosmos medieval, nem no cosmos
quando eles começam a justamente produzir essas imagens. O Pico della Mirandola, que é um assistente, amigo do Tino, e começa a estudar a Cabala e começa a introduzir, porque eles fazem uns cálculos matemáticos assim, maluquíssimos, né, astrológicos, assim, ele fala, não, para equilibrar esse universo tem que entrar aqui uma faixa só de arcanjos, outra faixa só de querubins, outra faixa só de não sei o quê. E o curioso, assim, que eles vão colocando esses seres, e esses seres que eles chamam de daimons, né? No começo eles chamavam de daimons, depois eles vão chamar de querubins, etc., que tem as letras hebraicas. Tem as letras hebraicas. Exatamente. Existe toda uma tradição também mágica que vem desses corpos herméticos, etc., que ensina a atrair esses seres semidivinos. Atrair os seres semidivinos e prender esses seres divinos, né, querubins, etc., num certo tipo de corpo material que você faz com as ervas, com os minerais, etc., que são propícios para atrair esse ente semidivino, e através também da palavra, né, de música, né, que eles cantavam também muito, prender esse espírito, vamos chamar de espírito ou anjo, essa criatura celestial. Esse tipo de magia, olha só como é que é interessante. Então, esse tipo de magia era considerado uma magia mais potente, ou melhor do que a magia naturalis. Porque você ia direto no agente, um agente provocador, um agente produtor da natureza, das forças da natureza, controlador das forças da natureza, das forças da natureza, que estava em conexão com o intelecto divino, para negociar com direto, entendeu? Em vez de negociar com o intermediário, eu vou negociar direto com quem faz a coisa. Só que essa magia era totalmente proibida pela Igreja Católica. Proibida não, todas as magias são proibidas, mas essa ela não era tolerada. Não era tolerada por quê? Porque por causa quase daquele poema do Rilke. Não sei se você sabe, um poema do Rilke, assim, que é uma coisa incrível, assim, porque remete a essa ideia, assim, né? Um anjo, todo querubim, todo arcanjo, ele não é bom, assim, no sentido de fazer bondade. Ele é uma potência criativa, né? Mas uma potência destrutiva também. Então, você entrar em contato com um ser divino não significa que você vai controlá-lo. Ele pode destruir, assim, sabe? Ele pode destruir tudo, pode destruir a ordem da natureza, pode te destruir, etc. Inclusive, assim, o Fausto do Goethe, né, é exatamente isso, né, baseado nisso. Né, ele prende Lúcifer, né, e aí ele tem aquele diálogo todo e fala assim, olha, agora eu consegui te prender aqui, agora eu quero que você me dê, sei lá, o prazer de ter uma noite com uma virgem. Depois, não sei por que é tão importante assim, mas depois o prazer com a deusa, uma semideusa, Helena de Troia, né? Mas é isso, né? Então, Fausto é um mago, um filósofo, ele monta um pentagrama no laboratório dele, ele é um alquimista, e aí ele invoca esse anjo, e o anjo aparece. O anjo, necessariamente, não é um anjo bom, né? Então, é uma força destrutiva, né? Então, você contemplar um anjo, você tentar prender uma divindade, você provocar justamente a destruição da ordem natural. Assim, tem consequências, né? Tem consequências. Você rompe a ordem natural, né? Então é muito interessante isso. Porque o Giordano Bruno, uma das acusações contra o Giordano Bruno era justamente praticar esse tipo de magia, da qual ele se gabava, né? Ele dizia que conversava com anjos, que as conversas que ele tinha diretamente.
Vamos ver se tem alguém mais que queira comentar alguma coisa. Sérgio, você quer falar? Maria? Eu queria falar assim, eu quis falar antes, mas a internet não me permitiu. Gostei bastante, gente, quanta informação, quanta coisa boa. Eu lembrei da poesia do Rio, que todos os anjos são terríveis, né? O primeiro verso. Isso, né? Eu sei que você queria lembrar das elegias de Duino, né? Um verso extraordinário. Né? Elegias de Duino. Mas aí eu pensei muito, Walter, no Pico, né? No Pico da Mirandra, porque ele tem exatamente essa ideia de reunir tudo, cabala, de várias línguas, de religiões, e ele estava exatamente nessa academia de Florença, um neoplatônico, um jovenzinho neoplatônico, né? Então, assim, e essa questão da harmonia, eu acho que ela é fundamental nesse sentido. Agora, e tudo como se tudo caminhasse para o mesmo ponto, né? E, inclusive na própria oração da dignidade do homem, ele fala isso, né? Que Deus é um artífice, né? É uma frase que está lá, né? Com muita força. Eu lembrei, eu sei que você falou no Dante veio um pouco antes, né? Mas ele tem essa questão toda do sublime, e tem uma questão importante aí que você levantou, acho fundamental, até para atualizar a discussão, que tem a ver com a ideia da relação com a natureza. Né? É uma relação que não é de dominação. Né? Então, é uma relação com a natureza, não deixar a natureza à disposição. Né? Mas isso permite também, nesse primeiro renascimento, né, essa ideia da contemplação, que é uma ideia que acompanha a ideia de invenção, que vai se perder, como você lembrou. Né? Não no sentido de... Não com juízo de valor, digo isso, mas vai se perder completamente essa primeira modernidade. Né? Ela se esvai, né? E é um momento muito breve, né? Algumas décadas, talvez, um século, mas um jeito extraordinário, né? O Fictino, né? O Pico, né? Todos que estão ali naquele momento e praticamente no mesmo espaço. Né? Então, assim, dá o que pensar sobre um monte de coisas. Eu até pensei que o laicismo pela relação com o cosmos. Não é? Essa ideia de que você, no final das contas, você se integra nesse cosmos. Né? Mas eu não sei se é excessivo, né? Pensar nesse sentido. Né? De uma ética, né? Que é cosmológica, porque você, né? Recupera a sabedoria do cosmos como você mesmo parte desse cosmos. Né? Não como uma coisa que está esgarçada, está, né? Diferenciada de você. Por isso a ideia de uma razão ontológica, né? A razão está nas coisas. Quem trabalha muito tem coisa Foucault, você tem toda a razão. Né? Eu lembrei de um romance aqui, vou falar que é o romance de Marguerite Yourcenar, A Obra em Negro, que trata exatamente de alquimia, de tudo isso. Eu li isso muitos anos atrás, era muito jovenzinho, mas era um romance muito bonito. Então, eu gostei bastante, né? Você fica com essas coisas na cabeça depois. É interessante você falar na Marguerite Yourcenar. Realmente, eu estava vendo até uma entrevista dela outro dia no YouTube, que ela concedeu nos anos 70, 60, 70, falando sobre esse romance, né? E ela realmente, assim, ela pesquisou muito, né? Ela leu muito sobre isso para construir aquele personagem, né? Ao contrário do Adriano, que é um imperador histórico, né? Ela meio que fez uma amálgama, assim, de vários personagens, né? Do Ficino, de vários... até de magos e alquimistas franceses, né, que eram também muito importantes, né, assim, nesse momento. É muito curioso tudo isso, né, porque você vê um mundo em que você tem uma espécie de multiculturalismo, né, assim, você tem uma influência judaica, uma influência grega, uma influência do pensamento oficial grego, digamos assim, né, platônico, aristotélico, mas você tem do paganismo, da astrologia, do norte da África, né, da Caldeia, do Egito, já falei, mas aí depois você tem os do norte da Europa também, né, que desce toda uma influência mitológica, mítica, né, de seres espetaculares, né, seres espectrais, fantasmagóricos que habitam as florestas, os elementais, as fadas, os duendes, os gnomos, não sei lá mais o que. Então você tem uma população imensa, assim, né, digamos assim, o mundo é muito mais povoado, né, muito mais animado, assim, é muito mais... Você tem que entrar numa relação de política mesmo, né, de diplomacia com essas entidades, para poder sobreviver
e para ter, justamente, garantir o seu lugar central, né, o lugar centralidade do homem nesse universo. Ou seja, você não garante a centralidade, sua centralidade, porque você é semelhança com Deus, destruindo, né, mas construindo, assim, criando, né, criando imagens, e essas imagens servem justamente para você entrar nesse... É uma técnica de negociação, né, uma técnica de... que a gente um pouco... Tudo bem, a gente jogou a água do banho fora e foi o bebê junto também, né, a gente perdeu essa capacidade de se ver como parte, né, de um todo, né. Era o mundo mais encantado também, né, Walter? Hã? É o mundo mais encantado, né? A ideia é essa, né? Vai desencantar. Então, assim, a gente, justamente, o processo da modernidade, o processo de desencantamento do mundo, mas, ao mesmo tempo, também, esse desencantamento, eu acho isso assim, um pouco retórico, né? Assim, até para pensar lá junto com o Poulan, né? Assim, eu acho que a sociedade, por exemplo, isso aqui que a gente está vivendo, né? Eu vejo aqui vocês, apesar de todo o problema que deu aqui, né, no começo, mas vocês não estão aqui presentes, mas eu estou vendo vocês, estou conversando com vocês, estou vendo cada um no seu espaço, e isso não é o que, por exemplo, o pensamento encantado, mágico, imaginava ou propunha. De alguma forma Só que a técnica da magia, digamos assim, não dá conta disso, mas a magia da técnica dá, né? Ou seja, esse pensamento arcaico, né, um certo pensamento arcaico, ele sobrevive nessas imagens que aparecem nessas telas para a gente, com essas pessoas falando. Tanto é que a gente vê, né, isso que a gente está vivendo agora, que qualquer coisa que qualquer um fale através desses objetos, através dessas falas, né, dessas falas, dessas imagens, se torna verdade, né? Claro que eu estou generalizando, estou exagerando, mas é um fenômeno que está se tornando cada vez mais difícil de você... Você tem que passar o tempo todo por um crivo da razão, comparar a fonte de informação. Mas as pessoas não fazem isso, né? As pessoas têm lá o canal delas de informação, aí liga o celular, já tem lá o WhatsApp da família, ou não sei o quê, o canal do YouTube, e o cara fala, não, porque você fez isso, porque eu não sei quem é aquilo, eu não sei o que lá, e pronto, assim, né? Por exemplo, quantas notícias que eu vi, que a gente viu esses meses de cura, ou de, sei lá, de melhoria do coronavírus aparecer, né? A Universidade de Oxford, na China, não sei o quê. Agora, eu vi recentemente até uma pesquisa, e é tudo assim, a última pesquisa que saiu, não sei aonde, que é uma vitamina. Você tomar um conjunto de vitaminas ajuda você passar pelo coronavírus. Se for contaminar, ou se imunizar, ou sair, melhorar rápido se você pegar o coronavírus. Cloroquina, não sei lá mais o que, né? Então você vê sempre... de fato um pensamento arcaico, um pensamento mágico. Não é a magia, não é a técnica da magia, mas a magia da técnica ou da tecnologia, né? Coloca você em contato com outros mundos, aproxima o que está distante, distancia o que está perto, e faz com que certas imagens, certas posturas, né, sejam muito significativas no sentido de passar mensagens, né? E é claro assim, que essas mensagens são passadas justamente dentro desse contexto de um pensamento religioso, mágico, religioso, por negativo, né? Me parece que isso aí que você está falando eu acho muito interessante, porque parece que você precisa dessa imaginação que é meio mágica para poder formular novas tecnologias para realizar essa mágica, essa magia, né? Que é, por exemplo, a gente está aqui falando, 14 pessoas estavam aqui no início, né? É uma coisa assim, totalmente fantástica ao mesmo tempo, né? Totalmente mágica mesmo, como você está falando. Mas assim, como é que a gente chega a isso? Só através de uma imaginação muito potente, né? Uma capacidade de imaginar uma coisa dessa. Quer dizer, eu estou tentando trazer essa ideia
antiga da imaginação, né, da criação de imagem, dessa magia, como você falou, para o mundo contemporâneo, né, indo nessa esteira que você abriu. Mas eu queria saber se tem alguém mais que quisesse falar alguma coisa. Luísa, Maria, o que vocês querem falar? Eu falo rapidamente que gostei muito, assim, aprendi muito, adorei. E de fato, assim, não sei se é porque a gente está vivendo um momento muito pungente da vida na Terra, assim, agora também, isso que a Renata falou de que essa totalidade é uma experiência, né, que pessoas que tomam Daime relatam e tudo. E há 2 semanas, quando eu fiz a minha apresentação aqui, eu falei daquele biólogo Humberto Maturana, que tem essa teoria da vida como um sistema de rede, assim, né? Então é sobre também essa interligação de todos os seres, de todas as camadas da matéria, e assim, da mais densa, mais sutil, assim. Então, formas, como diria o Goethe também, formas diversas de dizer a mesma coisa, né? E acho que talvez hoje seja importante a gente pensar nisso como formas de vida, assim, também, né? Não só objetos de estudo, mas como que, enfim, o planeta está realmente sofrendo e talvez a gente possa tornar isso realmente uma ética, né? E acho que tudo que vocês falaram concorda com isso, assim, disso ser uma realidade, não uma fantasia, assim, na verdade. Acho que eu diria isso. Mas adorei, assim, achei muito bom. Por exemplo, eu acho que o problema, como eu falei, né, jogou-se a água da banheira fora, o bebê foi junto, né? Em que sentido, né? Independente de crença, quer dizer, não se trata bem disso, assim, o ponto não é bem esse, mas o ponto é que existia uma forma de conhecimento que era tida como conhecimento, que era essa de você aprender você intervir, você ter uma prática, não era uma coisa que você lia e ia aprendendo sobre o mundo, mas você lia, né, você tinha a prática da leitura, mas você tinha a prática também da relação com o mundo externo, né, do seu corpo. E acho que ele travou. Oi, Walter. Acho que você caiu de novo, né? Mas eu acho que você está sem internet. Estou sem internet. Bom, tudo bem. Vamos despedir, então. Eu te agradeço muito Agradeço muito, obrigada. Pela sua fala. E espero, a hora que você quiser também participar do grupo, a gente está aqui toda segunda-feira, 4 horas da tarde. Ok. Então tá. Obrigada a você, Walter. Obrigada. Todos os problemas técnicos. Acontece. A magia ainda não está completamente realizada, por isso é que dá esses problemas. Gente, então, obrigada também por vocês terem vindo. Até a próxima semana. A gente vai se falando, tá? Obrigada, Renata. Tchau, um abraço aí para todos. Tchau, gente. Muito bom. Tchau, Grande abraço a todo mundo. Beijo. Beijo.